Oi, vem sempre por aqui. Hoje, um assunto que tem muita gente pedindo e que até então a gente não tinha entendido. Mas agora chegou a vez de vocês. Vocês que gostam, dos dentes. Hoje eu fui no dentista, sabia, Rafa? É mesmo? Fui no dentista, fiz limpeza, doeu. Nossa! Nossa senhora, sensível, dá gastura. Então, né, eu já tô estimulado aí por ter ido ao dentista. Hoje, vamos falar dos dentes, dos cães e gatos, doença periodontal e profilaxia oral. Fica aí, assiste, você não vai se arrepender. Primeira coisa, o que é a doença periodontal? Gente, doença periodontal é quando você tem aí a inflamação da cavidade oral. A periodontite, quando você inflama e acomete os tecidos adjacentes dos dentes. E existe também a gengivite, que é quando você tem inflamação da gengiva. Na grande maioria das vezes, a doença periodontal é causada por infecções bacterianas, placas bacterianas ou, como é vulgarmente chamado, o tártaro. O tártaro nada mais é do que uma colônia de bactérias que se estabelece na superfície dentária e forma aquele biofilme. Quando esse tártaro ele tem contato com a saliva e com minerais oriundos da própria saliva, isso vai formando uma camada mineral por cima. Nesse caso, o que a gente chama de placa bacteriana ou tártaro começa a formar o cálculo dentário. Os sinais da doença periodontal primeiro, odor, mau cheiro, halitose. Então, o que mais incomoda os tutores é isso. Eles chegam no consultório, doutor do céu, não tem jeito, a Paquita, ela fica perto da gente, ela abre a boca e todo mundo sai de perto. Eu, como gosto mais da bichinha, às vezes vou dar um abraço nela, mas quando ela abre a boca não tem jeito, não tem amor que resiste. A salivação intensa, a cialorreia, o paciente começa a babar muito. Alguns pacientes eles têm dificuldade de apreender o alimento ou de mastigar. Tem casos de pacientes que ficam olhando para a vasilhinha de ração e não comem. Eles têm fome, mas não conseguem comer porque os dentes estão muito sensíveis e debilitados. Em alguns casos tem sangramento oral. Isso aí já são casos mais avançados. E também pode acontecer da gente ter um amolecimento, um enfraquecimento da raiz dentária ou até queda do dente. Dentre as complicações mais comuns da doença periodontal está a glomerulonefrite. A bactéria que está causando esse cálculo dentário, ela pode cair na corrente sanguínea, sim, porque quando o tecido está inflamado, a quantidade de irrigação, de aporte sanguíneo ali é maior. Então facilita para que essas bactérias dessas placas caiam na corrente sanguínea. E dependendo da carga bacteriana e da resposta imune desse paciente, pode gerar aí essa glomerulonefrite, que é a inflamação dos rins por esses mediadores pró-inflamatórios em resposta das bactérias. E também pode gerar hepatites, que é a inflamação do fígado. Pode gerar poliartrite, doenças articulares por esses mediadores inflamatórios. E também a endocardite bacteriana, é quando essa colônia de bactéria ela chega no endocárdio, no tecido do coração. Ah, Daniel, então, e como é que resolve esse negócio, menino? Beleza, tem problema, tem problema. A Paquita tá precisando? Tá precisando. Mas qual que é o tratamento? O principal tratamento é a profilaxia oral, ou a limpeza dentária. E a gente faz isso, gente. Tem que ser em uma clínica ou hospital veterinário. É necessário que o animal seja anestesiado. Então, antes de fazer esse procedimento, é necessário que o médico veterinário avalie esse paciente. Avalie de forma geral e avalie também a cavidade oral. Em alguns casos, é necessário pedir exame de imagem, raio-x, para ver as raízes dentárias que podem estar acometidas. Ver se tem dentinhos bambos, né? A gente palpa, olha se tem dentinhos bambinhos, né? Antes da gente entrar para a profilaxia oral, antes da gente entrar no bloco cirúrgico para fazer a limpeza desse dente, é necessário que a gente saiba o que a gente vai esperar. Se é uma limpeza mais tranquila ou mais grave, né? E dependendo do paciente, é necessário fazer exames mais apurados do risco cirúrgico, como por exemplo, eletrocardiograma, para aqueles pacientes que têm uma alteração de ausculta ou que são mais velhinhos. Em alguns casos, os pacientes apresentam hiperplasia, aumento do tecido gengival ou neoplasias, tumores dentro da boca, para você ver a importância de avaliar esse paciente. Às vezes a causa do mau cheiro é uma úlcera oriunda de um tumor dentro da boca desse paciente. Então a gente vai levar esse paciente para dentro de um bloco cirúrgico para fazer a limpeza e depois vai ver que tem um tumor lá dentro. Então é necessário avaliar muito bem esse paciente antes para depois levar para a limpeza dentária. Suponhamos que esse paciente ele só tenha mesmo os cálculos dentários. Então a gente usa um instrumento muito parecido com aquele dos humanos.
dos dentistas para fazer a limpeza. E depois de fazer a limpeza, quebrar as placas dentárias, nós devemos fazer o polimento dos dentes também, para que a gente dificulte a agregação de novas placas bacterianas ali. Infelizmente, a doença periodontal ela não tem uma cura definitiva. Mesmo que você faça a limpeza dentária, ainda assim é muito comum que volte a agregar outras placas bacterianas, porque a boca dos pacientes, assim como a nossa, não é estéril. O que a gente pode fazer é tentar prevenir esse problema. A principal forma de prevenção é a escovação dentária. Sim, existem pastas dentais, existem escovas para cães e para gatos. Alguns tipos de escovas que podem ser usadas é aquelas escovas de cerdas macias ou ultra macias de pessoas, principalmente aquelas usadas para bebês de até 24 meses. Então a gente pode usar essas escovas para escovar os dentes dos pacientes. Existem dedais, né? Eles são de silicone, que tem umas cerdas também de silicone, que você coloca no dedo e aí você consegue escovar o dente do paciente. Existem escovas de cabeça dupla. Nas duas extremidades da escova, você tem ali a cabeça, uma maior e uma menor. Para quê? A maior você escova os incisivos. A menorzinha você escova os molares, premolares e caninos, né? Que são os dentes que já estão mais no fundinho da boca. Porque se for a cabeça maior, se o paciente for pequeno principalmente, você não consegue colocar dentro da boca dele. Para começar a fazer as escovações, é necessário que seja uma experiência positiva. Então, não chegue já enfiando a escova dentro da boquinha do seu cão, do seu gato, não. Apresente a escova, a pasta dental, faz um carinho e não escova. Depois chega de novo, aos poucos, deixa ele lamber, deixa ele cheirar. Depois pega um pouco da pasta com o dedo e coloca com o dedo ali dentro, né? Sempre fazendo carinho, dá um petisco, torna essa experiência agradável. Depois você tenta usar a escova, sem forçar muito, né? Usa a escova, começa escovando. O ideal é que a gente escove diariamente. Agora, se você não conseguir, não tiver tempo, tiver 3, 4, 5 animais e não conseguir fazer aí a escovação diária de todos eles, que a gente escove pelo menos 3 vezes por semana. Porque se a gente der um intervalo maior que 3 dias entre a escovação, já começa a deposição de placas bacterianas e já começa a inflamação do tecido periodontal. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você acha que esse vídeo pode ajudar mais pessoas a entender sobre doença periodontal e melhorar aí a conduta oral dos pets, curta esse vídeo e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda segunda-feira tem vídeo novo. É ou não é, Rafa? Toda segunda. Toda segunda. Então não vai perder. Se inscreve aí, pô. Valeu.